agora a gente vai, né, deixa eu pegar aqui, nós vamos vamos falar agora da integração dos valores aos conteúdos curriculares, tá? Bom, gente, o que eu vou estar falando? A gente falou aí das 5 técnicas, né, que são fundamentais. São fundamentais, como a gente falou de manhã. Se só o exemplo fosse suficiente, todos nós estaríamos seguindo o exemplo de Cristo, né? E, no entanto, ele deu o exemplo, mas, no entanto, nós não seguimos corretamente. Então, o exemplo ele é fundamental, mas também é importante a vivência desses valores. Aí entra a importância das técnicas, pois elas possibilitam a vivência desses valores. E a integração, né, dos valores aos conteúdos curriculares também funcionam como uma experiência, também funciona como uma vivência de valores. Eu vou dar aqui só, né, são sugestões para o professor estar pegando o conteúdo dele e estar integrando a valores. Já que a gente já falou do método indireto, vamos para o segundo método, que é a integração dos valores aos conteúdos curriculares. Os conteúdos são veículos para instilar valores e desenvolver o caráter. Na verdade, como é que é esse trabalho? Você deve pegar o seu conteúdo e se perguntar qual lição de vida que eu posso passar para o meu aluno utilizando esse conteúdo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, integração de valores humanos em línguas. Aqui tem um exemplozinho do alfabeto, né? Você pode pegar o alfabeto: trabalhador como a formiga, livre como um pássaro, limpo como um gato, inteligente como um golfinho, paciente como um elefante. Então você pode fazer o abecedário lá e tá colocando frases positivas, tá? Com isso você está integrando valores ao conteúdo curricular. Bom, as 5 técnicas são essas que a gente já falou de manhã. Toda hora eu estou repetindo mesmo, porque o cérebro aprende por repetição. Bom, maneiras de integrar valores humanos a línguas. Então vamos lá. Escrever histórias apresentando valores, ler livros, assistir filmes que promovem boas ideias. Tem aquele filme que já é muito conhecido, né? A Corrente do Bem. E tem outros, né? Que o professor pede lá maneiras para melhorar o mundo, né? E o garotinho dá uma ideia bacana, né? Vale a pena pedir para os seus alunos assistirem. Minha menina esses dias assistiu. Ela falou: nossa, mãe, né? Todo mundo chegou a chorar, tal. É interessante. Corrente do Bem. Então, ler livros, assistir filmes que promovem as boas ideias. E as histórias, elas sempre promovem boas ideias, né, ideias, tal. Escrever prosa sobre um tópico orientado para os valores, tá? Estudando poesia e escrevendo a sua própria. Aprendendo música baseada em valores e as compondo. Estudando as vidas de grandes homens e mulheres. Isso tudo, né? Estudar a vida de grandes homens e mulheres, tanto na língua portuguesa como no conteúdo de história, você está ali dando exemplo, né, de coisas que essa pessoa fez na vida. Quando você fala da história de vida dela, é como se ela estivesse ali, né, dando um exemplo para aqueles alunos e influenciando positivamente. Então, sempre o que a gente pode aprender com fulano, falar sobre o personagem, né? O que a gente pode aprender? Qual a lição de vida que ele está ensinando? Assim você está integrando valores humanos aos conteúdos curriculares, seja um texto em línguas, seja um personagem aí da história. Integrando valores na gramática. Bom, agora integração dos valores humanos nas artes. Condições para estimular o talento criativo. Uso adequado, espaço de trabalho, um adequado espaço de trabalho, ampla fonte de luz natural, bons materiais para a arte, começar cada aula com sentar em silêncio, música para estimular a criatividade, participação e compromisso dos professores, música para estimular a criatividade, participação e compromisso dos professores, história de artistas, né? Você pode pegar histórias de artistas e também tirar a lição de vida dali. Em relação às artes, por exemplo, quando a gente pede para fazer um desenho, cada pessoa vai fazer um desenho diferente, né? E aí você pode estar aproveitando para falar que, né, cada pessoa tem uma forma diferente, né? Cada uma se expressa de forma diferente, que devemos buscar aceitar, né, a diferença entre as pessoas. E uma metáfora que ajuda muito, que trabalha muito essa aceitação: se o outro tem uma religião diferente de mim, se o outro pensa de um modo diferente, tem um jeito diferente,
Uma metáfora que ensina bem isso é aquela dos 7 sábios. Eram 7 sábios que estavam discutindo qual religião que era melhor. E aí um rei, vendo aquela discussão, pediu que trouxesse 7 cegos e um elefante. E pediu que cada cego segurasse uma parte do elefante e descrevesse, já que era cego. Aí o que pegou no rabo falou, parece é cheio de cordinhas, parece um espanador. O que pegou na orelha falou, parece um couro. O que pegou na tromba falou, uma serpente. O que pegou no dente falou, é duro, parece uma pedra. Cada um dos 7 cegos foram descrevendo a parte do elefante que estava tocando. E os 7 sábios, cada um de uma religião, observando. E o rei aqui também. Aí no final, que os 7 cegos terminaram a sua descrição da parte do elefante que eles estavam tocando, o rei perguntou para os 7 sábios, cada um de uma religião, 7 sábios, algum desses 7 cegos mentiram? Aí os 7 sábios, não, nenhum desses 7 cegos mentiram. Algum desses 7 cegos falou, é um elefante? Não, nenhum desses 7 cegos falou, é um elefante. Aí o rei falou, vocês 7 sábios, cada um de uma religião, vocês são como esses 7 cegos. Assim como esses 7 cegos estão falando a verdade, todos vocês, cada um de uma religião, estão falando a verdade. Mas assim como esses 7 cegos estão falando apenas parte da verdade, porque ninguém falou o que é um elefante, né? Todos vocês também, cada um de uma religião, estão falando apenas uma parte da verdade, porque nenhuma religião detém toda a verdade. Se eu estou agarrado no rabo do elefante e acho que eu estou com o elefante todo nas mãos, eu vou ficar que nem um copo cheio, não vai caber mais nada. Mas se eu estou agarrado no rabo do elefante, tenho a humildade de reconhecer que eu detenho só uma parte da verdade, eu vou ser que nem um copo quase cheio, eu sempre vou ter espaço para caber mais. E quem sabe um dia eu posso chegar às outras partes do elefante e chegar, né, a essa verdade absoluta. Então essa historinha mostra isso, porque achar que a minha religião é melhor do que a outra também é uma forma de orgulho. Então achar que o meu desenho, então ali na hora da arte ali você pode integrar valores. Não tem desenho melhor, nem pior. Cada pessoa se expressa, faz o seu melhor. Então os desenhos são diferentes, tá? Não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Do mesmo jeito o ser humano, cada um, as pessoas são diferentes, nem por isso melhores do que as outras. Então é importante estar instilando essas ideias, porque é assim que a gente consegue um mundo pacífico. Bom, benefício do trabalho artístico, isso aí nós sabemos, ativa a criatividade, estimula a imaginação, um meio de se expressar. Gente, a Anice da Silveira foi uma psiquiatra, o doente mental ficava preso, ele ficava lá fechado, e no manicômio, e ela começou a usar a arte. Aí na hora que eles foram desenhando, pintando, eles foram se reorganizando psicologicamente. Por isso que a psicologia e a psiquiatria sempre orienta as pessoas como é importante a prática da pintura, do desenho, mas assim, não pode ser uma coisa limitada, você tem que dar o espaço para a pessoa criar. Cria uma árvore e deixa cada um criar a sua árvore, cria a sua casa, cada um cria a sua casa. Então esse exercício da criação, o expressar, a arte é uma expressão ali da pessoa, conforme ela vai fazendo isso, ela vai segurando. Então é muito interessante, tanto que essa psiquiatra brasileira, a Anice da Silveira, ela revolucionou a cura da doença mental no mundo inteiro. Ela utilizou a arte, tanto que tem um Museu do Inconsciente lá no Rio, é muito bacana. Então a arte, ela consegue curar as nossas feridas. Traz à tona talentos interiores, reforça a coordenação, traz prazer, é um meio de se expressar, e expressar é uma necessidade do ser humano. Quando a fala, se a gente não fala das nossas dores, elas não se curam, tá? Falar é importante, e a pintura, a arte, as várias linguagens da arte, a escultura, pintura, música, são formas de expressão, então também é curativo. Não sei se vocês sabem, as pessoas, tem um estudo em cima das pessoas que desenvolveram câncer, chegaram à conclusão que essas pessoas têm 2 padrões de comportamento. São pessoas que se doam demais para os outros, de forma exagerada, e que sofrem caladas, não compartilham o sofrimento. Então é importante que você tenha pelo menos uma pessoa para você. Isabel, por que adianta falar? Fulano não vai resolver. Fulano pode não resolver, mas só o ato de falar vai te aliviar, E isso é interessante. Você pode fala com a mãe, fala com o marido, fala com o pastor, fala com o padre, fala com o vizinho. Você tem que fala com o psicólogo. Você tem que ter pelo menos uma pessoa para você estar dividindo, A diferença entre compartilhar, entre desabafar e reclamar é a frequência. O reclamar, ele fica que nem um disco ali, Agora o expressar não. Então a diferença é a quantidade entre expressar e reclamar. Nós temos que buscar expressar. E realmente, se a gente não fala das nossas dores, elas não se curam.
Tem um caso famoso do Freud, que a moça ela tinha um problema que ela não conseguia beber água. Aí numa sessão de hipnose ela foi falando do sofrimento que ela estava passando. E na hora que ela voltou, ela bebeu um copão de água. Foi assim que nasceu a terapia. Aí Freud teve aquela sacada. Opa, falar do sofrimento ajuda a curar. E aí começou, né, a terapia através da fala. Só que hoje, né, a terapia modernizou, ela não se prende somente a isso, né? Existem técnicas para estar gerando mudanças, mas a fala ainda continua sendo um ponto importante. Desenvolve sugestões para entregar, né, artes, né, sugestões para entregar valores nas artes. Aí, gente, tipo, depois de sentar em silêncio, você pode pedir para os meninos fazerem um desenho. É bacana demais os desenhos que saem depois. Então, é uma forma de entregar valores, ok? A arte. Agora vamos lá um pouquinho. Geografia, integração dos valores humanos em geografia. O que você pode trabalhar em geografia? Quais os valores? A interdependência de países, a unidade na diversidade, a diferença cada povo de um jeito, não existe povo melhor nem pior. As pessoas todo país tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então é importante estar ressaltando sempre essas questões. Habilidade para comunicar, sem fronteiras naturais, responsabilidade para com o meio ambiente, tudo isso pode ser trabalhado em geografia. Então vamos lá, aqui alguns exemplos de lições a serem tiradas da característica geográfica da Terra. Rios. Então, na hora que você estiver falando de rios, ou de algum rio, do Rio São Francisco e por aí vai, você pode explicar, olha, sabe, gente, o rio, onde é que ele vai? Ele banha diversos lugares, onde é que ele vai? Ele é útil às pessoas. As pessoas se alimentam, elas tomam água, elas se lavam, é útil na agricultura. Então, onde é que o rio vai? Ele vai para vários lugares, ele é útil. Nós temos que ser que nem o rio. Onde é que a gente estiver, a gente tem que procurar ser útil às pessoas. Então, você está mandando, né, você está integrando valores da geografia. A harmonia. Quando está tudo em harmonia, a chuva é adequada, né? Então, devemos buscar viver harmonia em casa. Então, você vai integrando, ok? A ideia é passar a lição de vida. A estrutura da Terra. A Terra tem rochas e tem substâncias, né, mais maleáveis, né? Então, nós temos... a Terra, ela foi, né, devido a momentos de muito frio, de muito calor, ela foi se transformando. Do mesmo jeito, na nossa vida, nós temos momentos mais fáceis, momentos mais difíceis. E isso faz com que a gente vá se transformando. Então, nós devemos ser, né, sólidos como a terra. Então, você vai pegando ali as ideias e passando. Recursos naturais, isso, economia. Aí, quando for falar dos recursos naturais, falar, né, da importância, que hoje já se fala muito isso, né, de estar economizando a água, a luz, esse processo todo. Quando falar dos recursos naturais. Jogo de descoberta, né? Você pode pegar os países, né? Aí cada pessoa vai falar o que tem de positivo naquele país, tá? E isso é interessante, o que tem de positivo, para a gente não ficar... Esse jogo de descoberta é bacana porque te ajuda a focar o positivo nas pessoas e não o negativo. Todo país tem seu lado positivo. Aí podemos aproveitar e falar com as pessoas também, né? Tem um lado positivo. Quebra-cabeça. Aqui você pode fazer, né, perguntas, né, para os alunos. Aí você pode, qual maneira que a gente pode estar cuidando do meio ambiente? Dá ideias aí de cada um pode fazer para estar protegendo o meio ambiente. Aí cada um vai quebrar sua cabeça lá para dar ideias, ok? Você pode estar utilizando isso. Representações. Então, vocês podem pedir para fazer um desenho, então fazer uma dramatização, uma representação. Se for acampar, se for fazer uma excursão, qual que é a postura correta e o que deve ser feito, o que não deve ser feito para estar protegendo o meio ambiente. Jogar lixo não pode. Então, né, levar uma sacolinha para colocar o lixo quando for na excursão. Então, é uma forma, né, essa representação aqui é uma forma de estar trabalhando, integrando valores. Jogos ambientais, né? Como conservar o ambiente. Você pode pedir para eles fazerem cartas, né, com dicas de como preservar o meio ambiente, tá? Brainstorm é tempestade de ideias, né? Então você joga um problema, né? Hoje, como a gente está falando do meio ambiente, e pede para cada um dar ideias de como tá preservando, né, cuidando do meio ambiente. E assim, ninguém critica nada, deixa cada um falar o que bem entende. Não vale, aí combinando,
é proibido um criticar a ideia do outro, cada um fala o que pensa, aí vai anotando, depois vai selecionando aquelas ideias. Para a pessoa aprender a... Empresas, eles fazem muito isso. A empresa está com um problema e faz brainstorm. Bota lá que tanta gente, cada um, vamos fazer isso. Né? E algumas ideias são muito boas. Lista de sugestões de grupo, né? Isso aqui é como se fosse um brainstorm, só que ele é o quê? É escrito. Tá? Então, aí se você o professor dá um tópico e coloca os alunos para fazerem. A ideia é botar para pensar. Trabalho criativo, representar a natureza, né? E pode desenhar representando a natureza. Outra coisa assim que é bem bacana é o aluno cultivar uma horta, cuidar de uma plantinha, tá? Cuidar da escola, fazer um dia de limpeza na escola. Isso tudo ajuda no cuidado com o meio ambiente. Inclusive, antes de fazer serviço, por exemplo, visitar um asilo, visitar uma creche, é interessante que se comece primeiro cuidando do ambiente da escola, que o serviço, né, ali o serviço ao outro, ele primeiro tem que ser trabalhado ali dentro da escola. Aí cada escola faz de um jeito. Tem as escolas que, vamos fazer um mutirão do lixo. Aí todo mundo, né? Se tem um jardim, vamos cuidar do jardim da escola. Quando o aluno começa a botar a mão na massa para cuidar da escola, ele se compromete com ela. Tá? E aí ele começa a cuidar realmente mais da escola. Então, plantar, fazer um jardim, fazer o dia da limpeza, tá? Então, e depois depois você parte para o trabalho externo, mas começa primeiro para o interno, trabalho dentro da escola, é assim que a Educação em Valores Humanos orienta. Cuidar de planta, fazer horta, cuidar de plantinha é excelente para desenvolver o amor pelo meio ambiente, o respeito. Tanto que quem é da roça vê a terra de forma diferente. A pessoa que foi criada em roça, a pessoa que teve aquele contato desde pequeno com a terra, tem uma visão diferente com o meio ambiente. É bem interessante. Então, e nós podemos estar trabalhando isso com os alunos. Bom, integração dos valores, geografia aqui, né? Algumas dicas aí de geografia para integrar: compreensão da interdependência, inter-relação entre países, compreenda a maneira de viver diversas comunidades no mundo, valorize todos os aspectos da vida humana, seja sensível e age responsivelmente para com os sentimentos e necessidades de outros povos. Aqui, né, em geografia é fundamental mostrar que todos nós somos um. Toda a natureza é interdependente. Aquela carta, né, da terra lá do cacique de Seattle é muito interessante para ser trabalhada, desenvolve essa, né, a visão que eles têm da terra e do homem ser um só. Nós não somos donos da terra, nós fazemos daí a importância. Responsabilidade pelo meio ambiente. Valorização de recursos naturais, abençoados pela natureza. Fique consciente dos perigos dos desastres naturais, tais como enchentes, fome, terremotos. Seja sensível e cuide dos estados e países desenvolvidos e atrasados. Isso tudo pode ser e deve ser trabalhado. Então, quando estudar ali a cultura de um país, a geografia de um país atrasado, então, né, o que um outro país poderia estar fazendo para estar ajudando aquele? Se você fosse presidente, né, de um país rico, o que você faria? E aí já vai vendo para não ficar aquela coisa separado. Demonstre amor, consideração e compaixão pelos povos de outros países, tá? E aí é importante, nosso país é um país bacana, tem muita coisa boa, mas outros países também têm coisas boas, nós temos coisas a aprender com os outros, mesmo jeito que os outros têm a aprender com a gente, né? Para não ficar alimentar o orgulho. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre história. Bom, basicamente, gente, história é pegar as lições de vida das pessoas, né? Cada país vai estudar uma história, né? É diferente, eu sei, mas é interessante pegar pessoas ali. Não tem problema se é do nosso país ou se é de outro, você pode misturar. A ideia é ver quais as lições de vida que a gente pode tirar, né, que a história nos traz. Então, ou seja, qual o objetivo da história? Conhecer os erros dos nossos antepassados, tá? Para procurar fazer diferente.
Se foi um erro, vamos estudar o erro. O que eles deveriam ter feito? Poderiam ter feito isso. Tá? Então, se eles erraram, vão fazer diferente. Então, é uma forma de você estar utilizando a história para estar aprendendo valores humanos. Outra coisa que é importante, gente, é ressaltar na história sempre o lado positivo. Tá? E o que é de positivo que nós podemos? Quando uma pessoa erra, os nossos pais, quando os nossos pais fazem algo certo, eles estão ensinando o que a gente tem que fazer. Quando os nossos pais fazem algo errado, eles estão ensinando que a gente tem que fazer diferente. Do mesmo jeito na história. Se há um erro, né, está ensinando que a gente tem que fazer diferente. E se está fazendo certo, é um exemplo a ser seguido. Então é legal estar trabalhando isso na história. Nossa, tem muita coisa para estar aprendendo. Aí, né, algumas atividades que podem ser utilizadas para ressaltar os valores e tornar a história mais real para as crianças. Discussões, né, debates de 2 grupos, representações, reportagens. Aí você pede para um aluno ser o repórter e descrever tal fato, né, da história. O aluno vai lá, vai descrever, e esse repórter pode fazer comentários sobre qual seria uma possível solução, o que está certo, o que está errado. A ideia é botar para pensar. Façamos, né, em conta... façamos de conta que é o presidente. Se você fosse presidente de tal país, o que você faria? Aí ali vai também saindo ideias. Você está integrando valores. Lista de grupos, aí também... a mesma coisa, né? O grupo pega um determinado tópico que está sendo estudado, aí o grupo vai, né? O que nós podemos aprender com esse tópico? Qual a lição de vida? Se o que eles fizeram foi certo ou foi errado? O que aprendemos com isso? Aí o grupo vai fazendo a listinha. Bom, história. O que pode ser trabalhado na história? Caráter moral elevado, né? Então, pessoas que têm, né, uma moral bacana, estudar, isso vai estar. Respeito pelo país, amor pelos vizinhos, responsabilidade para com a família, sociedade, nação, bravura, né? Nossa, a história é repleta de pessoas corajosas, né? Que fizeram, né, coisas assim fora de série. E isso tudo é bacana, e na hora que o professor estiver ensinando história, é importante ele ressaltar, olha como, né, fulano foi corajoso, tinha essas dificuldades, mas ele enfrentou, ele foi persistente, tal. Então, passa a matéria e fala, gente, qual lição? Na hora que você estiver com a matéria ali ensinando, a pergunta que você tem que estar em mente, professor, é qual lição de vida que eu posso passar para o meu aluno através desse conteúdo? Aí eu estou integrando valores ao conteúdo curricular. Sensibilidade ao sentimento dos outros, unidade e harmonia, cooperação e compreensão e boa vontade, obediência a regras e regulamentos, prática e justiça e correção. Então, são lições que a gente pode aprender na história. Agora vamos falar um pouquinho de integração de valores humanos na matemática. Então, aqui um jeito bacana de integrar valores humanos à matemática é o enunciado do problema, você botar uma historinha bacana. Então, por exemplo, um fazendeiro tinha 10 vacas, foram roubadas. Quantas vacas o fazendeiro tem agora? Um fazendeiro tinha 10 vacas. Bom, isso aqui é inadequado, esse de cima, né? Que tem roubaram. Agora, ó o modo adequado. Ele tinha um filho a quem amava muito e decidiu dar 7 de suas vacas para esse filho. Quantas vacas o fazendeiro? O fazendeiro tinha 10 vacas. Porque aqui também, depois eu vou corrigir. Um fazendeiro tinha 10 vacas. Ele tinha um filho a quem amava muito e decidiu dar 7 vacas para esse filho. Quantas vacas o fazendeiro tem? Você pode simplesmente botar a continha sem enunciado, que aí você não vai estar trabalhando valores. Você botando enunciado legal na matemática, Joãozinho tinha 7 laranjas. Ele viu que um colega tinha levado 5 bananas para o lanche. Ele viu que um coleguinha tinha esquecido de levar o lanche e deu 2 bananas. Com quantas, né, bananas que ele ficou? Né? Só uma sugestãozinha, você está integrando valores, ok? Vamos lá, né? Melhor do que só botar a continha lá e pronto. Problemas envolvendo soma, divisão, multiplicação podem ser utilizados em histórias curtas para entregar valores humanos. Outra coisa. Você pode simplesmente botar a continha. 10 mais 15 mais 20 é igual? Agora um outro enunciado. Ana Maria e João são 3 amigos. Ana sozinha pode levantar um peso de 10 kg. Maria é mais forte que Ana e pode levantar um peso de 15 kg sozinha. João, sendo o mais forte dos 3, pode levantar 20 kg. Então,
se eles se unirem, se ajudarem mutuamente, quantos quilogramas podem levantar juntos? Tá? Eu podia só colocar aquela continha lá em cima, 10 mais 15 mais 20. Ou então fazer esse enunciadinho. Com o enunciadinho eu estou integrando valores a matemática. Só que com os números lá em cima eu não estou. Uma linha reta. Quando eu for falar de linha reta, olha a lição que a linha reta, né, nos dá. Se temos uma meta, nós temos que ir direto. Não devemos nos desviar do caminho. É a lição que a linha reta dá. Nós agora entregamos o valor, né, da união, mostrando o valor de trabalhar juntos e de se ajudar mutuamente, nesse probleminha de cima. Um círculo, né? Quando você for falar de círculo na matemática, você pode falar: fulano tem raiva de ciclano, beltrano, aí um vinga, aí fica um ciclo do ódio, né? Alguém tem que parar, senão vai ficar um ciclo do ódio. Um vinga aqui, outro vinga ali, onde é que isso vai parar? Então você está ensinando círculo, você pode aproveitar e integrar valores. Aí tem historinha que você pode estar utilizando. Ok? Alguém tem uma história interessante que um foi fazendo coisa ruim com o outro, aí chegou na mãe, a mãe falou: meu filho, você está cansado, você está trabalhando muito. Ele deu um coice na mãe, a mãe foi, e essa mãe conseguiu quebrar o ciclo de raiva. Né? Então, na hora que você está falando sobre ciclo, você pode mandar uma história ali, você está integrando valores na matemática. E ali, né, está só colocando lição. Aqui. Você pode somar 1 mais 3 mais 4 mais 5. 5 mais 4 mais 3. E o resultado, a ordem dos fatores não altera a soma. Né? Qual a lição que tem aí? Né? Na vida, diferentes caminhos para se chegar à verdade. Né? Há vários modos de estar se atingindo o objetivo. Aí você pode falar da religião. Né? Aqui você está integrando. Cada religião que existe, nesse exemplo de cá, né? Dependendo, você pode somar a ordem dos fatores não altera a soma. Do mesmo jeito, há vários caminhos para se chegar, né, a Deus. E cada religião tem um diferente. Então, você está integrando valores ali à matemática. E ensinando respeito às outras religiões. Quantas guerras no mundo tem desse negócio de religião? Um achando que a minha que é a certa, e aí quem não... Né, e vai em cima do outro. Bom, não importa em que ordem nós somamos o número, chegamos sempre ao mesmo resultado, 15. Então, aí você vai estar falando disso. Lição: na vida há diferentes caminhos para chegarmos à mesma verdade. Nós podemos tomar várias rotas adequadas para cada um de nós. Não podemos dizer que nossa rota é melhor que outras pessoas. Ok? Experiência, né, é que nem roupa. A do outro nunca que serve direitinho para a gente. Então é importante a gente, né, tá conscientizando os meninos. E na matemática dá para fazer isso. Deixa eu ver aqui mais alguns exemplos. Isso aqui é muito bacana. Só mais esse aqui de matemática, acho que nós já vamos. Então vamos lá. Mais 3 mais 5 é igual a mais 8. Menos 8 mais 5 é igual a 3. Então, olha lá. Nós temos o resultado positivo, que é o mais 8, e o negativo, que é o menos 3. Aí, aqui tem uma lição muito bacana. Qual lição que você pode ensinar para o seu aluno? Que na vida, as coisas que dão errado na nossa vida, a gente não tem que encarar isso como fracasso, e sim como resultado. Nós temos que riscar a palavra fracasso. Tá? Aí você conta a historinha do Thomas Edison. Thomas Edison, ele teve que fazer 9.000 e tantas tentativas para conseguir chegar na lâmpada elétrica. E o repórter chegou para ele e perguntou: Thomas, como é que você conseguiu, depois de 9.000 e tantos fracassos, ter persistência e continuar tentando e chegar na lâmpada elétrica? Aí Thomas Edison falou: meu filho, mas eu não encarei que eu tive 9.000 e tantos fracassos. Eu encarei que eu tive 9.000 e tantos resultados. Eu aprendi 9.000 e tantas maneiras de como não se faz uma lâmpada elétrica. Entende? Namorei, casei com fulano, não deu certo, fracassei. Você não fracassou, o resultado foi negativo. Você se envolveu com uma pessoa assim, 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 e o resultado foi negativo. Você tem que mudar a estratégia da próxima vez. Por quê? Se eu continuar fazendo o que eu sempre fiz, vou receber o que eu sempre recebi. Tem que fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Fiz tal regime, não emagreci. O resultado foi negativo, mas eu não fracassei. O resultado foi negativo. O resultado, o importante é você deixar claro para o seu aluno: o resultado pode ser positivo ou negativo, mas vai ser sempre um resultado. Tá? Aí, se o resultado for negativo, vai lá, muda a estratégia até chegar no resultado positivo. Ok? Porque se eu continuar fazendo o que eu sempre fiz, vou receber o que eu sempre recebi. Tem que fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Tá vendo? Bom, gente, é só, né? É claro que os conteúdos eles são muito extensos, né? Mas é só para a ideia aqui hoje, é só dar uma dicasinha.
Agora, vamos integrar os valores das ciências. Balança, né? Então, você fala, vai falar sobre a balança. De um lado pesa mais. Que na vida a gente tem que ter equilíbrio. Comer com moderação, trabalhar com moderação, né? Então, vai falar desse equilíbrio na vida, tá? Do ímãs, né? Essa do ímã também é bem interessante. Quando dois ímãs são colocados em contato com o polo norte-sul, juntos se comportarão como se fosse um só, como um campo magnético muito mais forte. Lição: o trabalho em conjunto realiza mais. Para neutralizar um polo magnético, polo sul de um ímã, é necessário colocar o polo oposto, polo norte de outro ímã em contato com ele. Lição de vida: empregando qualidades positivas, eliminamos as negativas. Acendendo a luz, a escuridão vai embora. Aí você pode contar aquela historinha que a gente contou de manhã, do professor, né? Que o garoto pergunta: a escuridão, o frio existe? A escuridão existe? Aquela historinha chama O Mal Existe? Interrogação. Lá no site tem, viu, gente? Integração dos valores humanos em ciências. Vamos lá. Terra, né? A Terra, ela entra dia, sai dia, ela está sempre ali, né? Fazendo o movimento de rotação, tal. Então, qual a lição que a gente aprende aqui? Persistência. A gravitação. Isso aqui é interessante. Agora, na hora que for falar sobre a lei da gravitação, o que acontece? Tudo que eu pôr vai cair. Lembra da lei da entropia de manhã? Se não fazemos um empenho para melhorar, a gente piora. Então, igual se eu botar um objeto, naturalmente ele vai descer, ele não vai subir. Então, se eu não fizer um empenho para mim melhorar como ser humano, né, com o tempo a tendência é eu piorar e não melhorar. Então, você integrou, né, ciências, valores humanos. O Sol, ele dá luz, ele dá a mesma luz para o pobre, para o rico, para o branco, para o negro, para o asiático, para o índio. Então, ou seja, devemos tratar todos da mesma forma. Então, é o sol. Você está fazendo um passeio com seus alunos. Você pode dar o exemplo da árvore. Pode chegar qualquer pessoa debaixo da árvore. Tá? O bonito, o feio, o gordo, o magro. E o que é a sombra? A sombra é a mesma para qualquer pessoa. O rico, o pobre, devemos fazer que nem a árvore. Tratar todos sem distinção. Pronto, você está integrando valores num passeio. Ok? O sol. Plantas, né? As plantas precisam de cuidado, senão elas morrem. Do mesmo jeito, um bebezinho, tá? Uma pessoa precisa de cuidado. A plantinha pequenininha, ela precisa de mais cuidado. Aí você vai estar falando que aquele garoto um dia vai ser um pai ou uma mãe. É importante já ter essa consciência. Insetos, polinização cruzada, né? Aí, a lição: flores precisam de insetos, ajuda os necessitados. Então, né, nós devemos buscar a lição. Né? Sem as abelhas a gente não consegue, as plantinhas não conseguem, né, ali essa polinização. Então devemos seguir o exemplo da abelha, né, procurar ajudar quem precisa. Estrela polar, né, os navios perdidos, eles se norteavam para a estrela polar. Aí você pode, né, tá falando que a gente tem que ser como uma estrela polar, servir de guias para as outras pessoas através de um bom exemplo. Ok? Eu não sei se está sendo claro, está dando para... Rios, a dos rios, né? Você vai, estuda um rio e você fala, tá vendo, gente, os rios, onde é que o rio vai? Ele procura ser útil às pessoas. Devemos ser da mesma forma. Onde é que a gente for, a gente vai procurar ser útil. Né? Temos que ser que nem flor. Onde é que você planta uma flor, ela floresce. E onde é que a gente está, a gente tem que procurar florescer. Fazer algo de bom pelo outro. Não importa onde é que a gente esteja. As abelhas, né, buscam as flores. E a flor é o símbolo da virtude. E as moscas buscam o lixo. Então, nós temos que ser que nem a abelha. Buscar as virtudes na nossa vida. Aí, entendeu? E aí vai. Bom, aqui tem algumas diversões com ciências, tá? Depois vocês vão encontrar isso aqui tudo no site. Mar Morto, bem bacana. Então, são diversões que você pode estar utilizando numa atividade integracional, tá? Integração dos valores humanos em atividades extracurriculares. Então, teatro, né? Quando o menino faz um teatro lá, ele está exercitando, ele está vivenciando. E sempre o teatro que vai estar falando de valores, né? Vai estar dando uma lição de vida. Então, quando o garoto vai lá e vai ensaiando para estar fazendo a peça ali, para estar apresentando a peça, ele está exercitando, ele está vivenciando valores. Esporte, né? O esporte tem lição de vida demais.
O esporte fala que aqueles jogos, né, basquete, futebol, vai falar a lição de vida como é importante o trabalho em equipe, tá? Desafiando Gigantes, esse filme Desafiando Gigantes é fantástico, né? Exato, vai estar falando isso. Então, nos esportes, você explicar também, né, que a vida, né, não tem ninguém que sempre ganha, tá? Um colega cometeu um erro, só não erra quem não vive, tá? Se a gente erra, procura, né, consertar. Se não dá, pede desculpa e faz diferente dali para frente. E por aí vai. O esporte também deu uma lição. Quanto mais você repete um comportamento, melhor você fica. Quanto mais eu jogo futebol, melhor eu fico. Quanto mais eu praticar virtude, melhor, né, ela vai ficando mais. Aquela virtude vai sendo mais desenvolvida em mim, vira uma habilidade. Você vai integrando tudo. Bom, debates, a arte, clubes, né? Tem escola que tem o que a gente chama de clube dos bons valores. E os meninos têm mania de fazer clubinho, né? Clubinho de uma certa idade. Você pode direcionar, você viu um clubinho, gente, que tal vocês formarem? Estão montando um clubinho lá, que tal vocês formarem esse clube dos bons valores? Aí vocês vão, né, fazer o bem e tal, cada um vai dar ideia, vão colocar em prática, outros grupos podem seguir o exemplo de vocês. Em passeio, excursão, você pode, né, tá dando as lições da natureza, igual a gente falou. Bom, agora para a gente terminar essa parte, vamos um plano de aula para o professor. Momento técnico. Tá. Então tá. Tá alto. Bom, plano de aula para o professor. Isso que é muito legal. Professor, professora. Em matemática, ensine seus alunos que as más ações são reduzidas aos menores coeficientes, enquanto as boas ações são multiplicadas. Em educação física, ensine-os a encontrar autoconfiança para pular os baixos obstáculos da vida, com o olho no desafio de chegar a pular as altas barreiras. Em artes, ensine-os a pintar com alegria e emoção os olhos das pessoas, sabendo que os sonhos também podem ser pintados e os futuros esculpidos. Em literatura, ensine seus alunos a se tornarem suficientemente sensíveis para ler nas entrelinhas. Em religião, leve-os a descobrir que agir mal diante dos olhos de Deus é bem pior do que receber uma punição, e que Ele sim é nosso mestre por excelência. Em gramática, ensine-os a conjugar os verbos ajudar, cuidar, amar, e também ensine que o particípio mal conjugado é menos sério do que usar contra os outros adjetivos que ofendam. Em estudos sociais, mostre-lhes que o mundo é cheio de pessoas com direitos iguais. Em música, leve-os a cantar músicas que alimentem a alma mais do que alimentam o corpo. Em ciências, ensine-os que ensine-os que para cada ação há uma reação oposta de igual intensidade, pois isso é apenas um outro modo de dizer que só devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse para nós. Em história, diga que quem faz a nossa história somos nós mesmos. Portanto, vamos colher aquilo que semearmos. Em inglês, ensine-os que o amor e a compaixão podem ser demonstrados em qualquer idioma. Em geografia, mostre-lhes que o mapa do mundo é visto melhor com o coração do que com dinheiro. Em informática, ensine-os a clicar para reiniciar a vida de vez em quando, deletando os erros e atualizando os conteúdos. Finalmente, ajude seus alunos a tomarem consciência de que o aprendizado não termina quando termina a sua aula. Adaptação, Cleia Soares Miranda. É uma professora daqui, né? Ela fez essa adaptação, está no meu livro e vai estar no site à disposição. Ensinamento. Por mais que já tenhamos tratado esse assunto, é pertinente retomar a importância de manter a coerência entre as ações e as palavras. Não dá para ensinar seu filho na base do faço o que eu faço e não o que eu digo. Nem o nosso filho, nem o nosso aluno. Os exemplos são a única forma possível de ensinar algo para alguém. Portanto, se quero que meu filho seja mais paciente, preciso que ele observe a minha paciência. Se quero que meu filho
Isso vale para o aluno também. Se quero que meu filho, meu aluno, seja mais corajoso, devo mostrar-lhe atitudes minhas em que exista a presença da coragem. Se quero que meu filho, meu aluno, seja bondoso, preciso mostrar-lhe que eu também sou, inclusive com ele. Se quero que meu filho, meu aluno, seja educado, devo fazê-lo, ver as minhas atitudes educadas, com os outros e com ele. Se quero que meu filho seja responsável, preciso que ele me veja agindo com responsabilidade em meus atos e compromissos. Bom, gente, né, esse plano de aula ele é bem interessante, né? Que ele vem estar falando sobre os valores. Boa tarde. Primeiro é um prazer estar aqui, né? Ser convidada pela Isabel, por Imaculada, assim, é o maior prazer de verdade. E apresentar, falar da nossa escola e apresentar o projeto é para mim assim de grande importância. Eu sempre digo para a Isabel que o meu sonho, eu acho que é o dela também, é ver o projeto